Então, gente, como prometido, voltando aqui para encerrar a aula, é um assunto bem breve, tá? E a gente estava discutindo justamente do surgimento da farmácia popular, né, do programa, que foi justamente em abril de 2004. E qual foi a lei, qual foi o decreto que começou que regulamenta, né, que deu início e que continua regulamentando esse programa. Como funcionava antes, né? Havia umas unidades próprias para este programa. Quais eram os itens, tinha a questão do desconto e tudo. E agora a gente vai continuar com a ampliação do programa, certo? Em março de 2006, em 9 de março de 2006, por meio da portaria 491, houve, juntamente com o Ministério da Saúde, a expansão do programa Farmácia Popular, ou seja, em conjunto com algumas unidades, alguns estabelecimentos farmacêuticos já existentes, começaram a expandir esse programa, tiveram a ideia de expandir, porque tínhamos as unidades próprias, né? Essa unidade trabalhava com o programa Farmácia Popular. E aí, com essa portaria de número 491 em 2006, eles pensaram em expandir e aproveitar as redes que já tinham instalado. Então, uma farmácia que já existia, que queria fazer parte desse programa, passaria a ser credenciada e seria justamente uma das precursoras, né, uma das, como é que eu posso dizer, das filiais e faria parte desse programa Farmácia Popular do Brasil, certo? Então, eles iam aproveitar estabelecimentos farmacêuticos já existentes e, como a gente até tinha visto no início da aula, também a cadeia do medicamento, ou seja, desde a produção à a sua venda na forma varejista, né? No comércio varejista dos produtos farmacêuticos, tá? E aí esta expansão, ela recebeu um outro nome, porque do início era só Programa Farmácia Popular do Brasil. E aí, com esta expansão, em 2006, passou a ser chamada Aqui Tem Farmácia Popular. Por quê? Como era o Programa Farmácia Popular do Brasil, era somente as unidades próprias que faziam esse trabalho. E aí, com a expansão, aquela farmácia que já existia passou a ter esse nome, né? Aqui tem farmácia popular, tá bom? Adotando justamente o sistema de copagamento, como eu já falei, onde as pessoas pagam um determinado valor pequeno por aquele serviço a cada vez que utiliza. E aí são disponibilizados medicamentos contra hipertensão e diabetes até 90% mais baratos e gratuitos, né? Então, na verdade, alguns medicamentos de hipertensão e diabetes, eles passam a ter um valor irrisório, pode dizer assim, né? Que é justamente por ser até 90% mais barato do que o tradicional, né, do comércio normal venderia, ele passa a valer um valor bem irrisório, bem pequeno, né? Até 90% mais barato. E aí, gente, sobre essa ampliação do programa, vale ressaltar que, como eles perceberam que essa iniciativa do programa estava tendo, né, uma expansão maior, uma adesão maior, então foi justamente nesse ano que alcançou a rede privada. E aí foi o que a gente falou, que passou a ser chamado de Aqui Tem Farmácia Popular. E hoje mais de 2,5 mil municípios possuem estabelecimentos com esse programa e cerca de 1,3 milhão de brasileiros por mês são beneficiados. Então, assim, a gente pensa nesse quantitativo, a gente vê quantas pessoas são beneficiadas por esse programa, né, e quantos são beneficiados, né, passam a ter realmente seus medicamentos que são essenciais para o tratamento da doença em suas casas, sendo aproximadamente 660 mil hipertensos e 300 mil pessoas com diabetes, tá bom? Então, assim, gente, de uma forma, a gente pensando assim, com certeza esses números atualizados são bem maiores, são bem mais pessoas que fazem parte, né, deste programa. A gente percebe o quanto satisfatório, o quanto isso é bom, porque não está beneficiando pessoas realmente necessitadas e que precisam fazer o tratamento. E aí, gente, o programa Farmácia Popular do Brasil, ele é um programa que visa justamente disponibilizar medicamentos à população para doenças e agravos de maior prevalência e impacto social. Por que tinha maior prevalência e impacto social? Se a gente der uma pesquisada, nós vamos perceber que os brasileiros, eles são uma população, né, são um povo que
são acometidos de forma grandiosa ainda por essas doenças crônicas. Por quê? Não é algo que mexe somente com a questão alimentícia, também tem a questão da genética, da hereditariedade, do histórico familiar, se na sua família já tem casos. Então, quer queira, quer não, é um número crescente e que só cresce. E essas doenças, elas acarretam outras consequências quando não controladas, desde a alimentação, a mudança do estilo de vida, a questão do uso da medicação e de forma correta. Porque de nada adianta você tomar um medicamento se você não faz o uso correto daquela medicação. Então, quer queira, quer não, essas doenças, elas trazem sim, né, tanto as doenças quanto os agravos, né, o que pode vir a acontecer com a pessoa que tem essa doença e que não a trata de forma adequada, trazem um impacto social muito grande, né? Para tanto o impacto na qualidade de vida da pessoa que não consegue fazer a mudança de estilo de vida, que não consegue se adequar, né, àquela doença, àquela condição crônica, como também, por ser de maior prevalência, traz também um impacto socioeconômico. Por quê? Quer queira, quer não, pessoas assim, elas são mais propensas a ter doenças cardiovasculares, né, ter outros problemas, outras consequências, e que demandam maiores recursos, maiores custos financeiros, tanto da parte pública, né, a nível de saúde, quanto também na própria pessoa. Porque uma coisa é eu não ter nenhuma doença e não me preocupar com isso, né, viver minha vida até de uma forma normal, saudável. Outra coisa é eu adquirir uma doença que estará para sempre comigo, porque não tem cura, onde depende não só da minha alimentação, da minha prática de exercício físico, como também de eu ter disponível os medicamentos que são essenciais para o tratamento. Então, ou seja, existem pessoas que nem sequer têm o que comer na mesa e vêm com a doença dessa, que é pro resto da vida. Como é que vai ser? A mudança brusca e outra coisa. São doenças que, quer queira, quer não, mexem sim com a qualidade de vida do paciente, vamos supor, com a questão trabalhista também, né? Porque muda tudo, então precisa sim dessa ajuda. E esse programa veio só somar, veio só tornar mais acessível ainda essa parte da medicação para esta população que, quer queira, quer não, uma população que é agredida por uma doença, né, por essas doenças que mexem muito ainda, tanto com a parte psicológica quanto com a parte financeira, enfim. Porque uma coisa é eu estar saudável, linda e bela, e saber que eu posso fazer tudo da minha, entre aspas, da minha forma, né? Outra coisa é eu descobrir que tenho doença. Enfim, vamos lá. É só mesmo a critério mais de conhecimento e uma indagação a mais. Vamos voltar aqui, uma explicação a mais para o programa Farmácia Popular. A gente está encerrando a aula. Em junho de 2007, gente, com a publicação da portaria de número 1414, o elenco de medicamentos do Aqui Tem Farmácia Popular é ampliado, sendo incluídos os anticoncepcionais. Então, assim, claro, a gente viu que o programa começou lá em 2004, ou seja, há 16 anos atrás. Talvez alguns de vocês nem eram nascidos ainda, certo? E aí esse programa ele foi só crescendo, foi se ampliando. Em 2006 ele já começou a alcançar algumas redes privadas, né, da saúde. Passou a ter outras farmácias aderindo a este programa, enfim. E aí quando foi em 2007, eles tiveram essa ampliação por meio da portaria, né, 1414, e passou a ser ampliada e aí foi incluso no programa os anticoncepcionais, tá? E aí, em abril de 2010, por outra portaria de número 947, foram incluídos também a insulina regular e simvastatina, né, que é para o combate do colesterol alto. Ou seja, a gente vai vendo que com o passar do tempo, o programa só vem melhorando, só vem ampliando a questão das medicações, dos tratamentos e alcançando mais ainda algumas doenças crônicas, né, que a nossa população ainda sofre. Então, assim, a gente vê que para cada inclusão de medicamentos, para cada renovação de alguma coisa, é sim criado por meio da portaria. Então é óbvio que tem que ter alguma coisa regulamentando, alguma coisa que embase esse novo serviço, essa nova estratégia que vai ser incluída no programa, tá certo? E aí, em outubro do mesmo ano, ainda de 2010, a portaria de número 3.219 incorpora ao elenco dos medicamentos, né? Já temos um elenco bem satisfatório, né? Bem amplo. Então, foi incorporado ainda este elenco outros medicamentos para o tratamento de quê? Da osteoporose, da rinite, da asma, do Parkinson, glaucoma.
E, além disso, passam a incluir fraldas geriátricas para atender aos idosos no tratamento de incontinência urinária. O que é incontinência urinária? De uma forma bem basicona, é a pessoa que não consegue segurar o seu xixi. Então, às vezes por problemas mesmo, urinário, né, na bexiga, enfim. E até mesmo pela questão de quando vai chegando a idade, né, as pessoas vão perdendo mais a questão do funcionamento adequado do órgão, então passa até a incontinência urinária. E aí é claro que para quem tem incontinência urinária, que praticamente fica se urinando o tempo todo, uma fralda, né, é importantíssima. Então imagina só um idoso que fica se urinando o tempo todo, que tem que estar trocando a fralda. Então passou a ser incluído passou a ser incluso no programa a questão também das fraldas geriátricas para esses idosos, né, que têm incontinência urinária. Então, mais um ganho, mais uma ajuda juntamente com esse programa Farmácia Popular, tá certo? E aí, gente, os medicamentos estão disponíveis na rede de farmácia e drogarias conveniadas. A rede aqui tem Farmácia Popular, então tem na farmácia fulano de tal, tem na drogaria fulano de tal. Gente, somente as farmácias e drogarias que são conveniadas a este programa é que tem esses medicamentos, é que dispõe dessas regalias, né, desses benefícios, tá? Não é qualquer farmácia, é justamente a farmácia que é credenciada ao programa. Com exceção dos medicamentos para diabetes e hipertensão, que são gratuitos, o programa Aqui Tem Farmácia Popular oferece os medicamentos com descontos de até 90%. Então, assim, de hipertensão e diabetes, eles são gratuitos, certo? Alguns outros medicamentos que fazem parte do programa, Aqui Tem Farmácia Popular, eles podem ter até 90% de desconto, certo? Do seu valor tradicional, do seu valor que é do comércio, tá? E ainda sobre a campanha. A gente discutiu bem no início da aula sobre a campanha Saúde Não Tem Preço. Acho que vocês ainda estão lembrados que foi uma campanha por meio de uma portaria, enfim. Então, a portaria 184 de 2011, que foi assinada em 3 de fevereiro de 2011, determina que a partir do dia 14, né, daquele ano, todas as farmácias da rede própria, bem como as farmácias e drogarias credenciadas do Aqui Tem Farmácia Popular, estavam obrigadas a praticar os preços de dispensação e os valores de referência, garantindo assim a gratuidade para esses medicamentos. Então, assim, já tinha o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Saúde Não Tem Preço, ele veio, né, com essa portaria 184 de 2011, justamente obrigando as farmácias a praticar os preços de dispensação e os valores de referência, justamente para garantir a gratuidade dos medicamentos, porque provavelmente havia algumas farmácias que ainda não tinham aderido 100% ou que não cumpriam realmente o que era previsto, né, o que era proposto. Então, a partir dessa portaria do ano de 2011, com a campanha Saúde Não Tem Preço, todas as farmácias que faziam parte deste programa, elas estariam e estavam obrigadas a praticar os preços que eram previstos e preconizados, tá? E assim garantir a gratuidade dos medicamentos. Vale ressaltar, né, que sobre o Farmácia Popular. Trata-se de uma oferta de medicamentos complementar à política de assistência farmacêutica do SUS, então, do nosso sistema de saúde, que trabalha essa parte também da assistência farmacêutica e tudo. Então, é algo a mais, né, é uma oferta complementar, certo? À política do SUS, cujos recursos financeiros não colidem com os recursos aplicados sistematicamente pelo Ministério da Saúde no financiamento da assistência farmacêutica básica. E os recursos para a aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica básica são transferidos mensalmente para o seu município nos termos da portaria 4.217/2010. Então, assim, essa transferência de recursos, né, do dinheiro, enfim, é feito de fundo a fundo. O que quer dizer isso, fundo a fundo? É que é feito desde a esfera federal para a esfera estadual, para a esfera municipal. Então, ela acontece assim, certo? Então, ela vem passando até chegar no município onde está a minha farmácia, que é credenciada e faz parte do programa Aqui Tem Farmácia Popular. Então, quem é que regulamenta isso, quem é que dispõe disso sobre os recursos e tal, é a portaria 4.217 de 2010, tá? Que trata justamente sobre isso. E aí, gente, a portaria 184 que a gente viu, né, que foi a criadora do programa, na verdade, da campanha Saúde Não Tem Preço,
do Ministério da Saúde dispõe das normas operacionais para o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Então, assim, essa portaria ela vai tratar bem direitinho das normas, como é que deve ser e tal, justamente sobre essa campanha Saúde Não Tem Preço, com o programa Aqui Tem Farmácia Popular, tá? Então, essa portaria 184, ela trabalha sobre isso, ressalta isso. Tia, como é que eu vou saber que aquela farmácia ou drogaria ela é credenciada? Como é que eu vou saber que ela faz parte desse programa Aqui Tem Farmácia Popular? Gente, todas as farmácias, né, que fazem parte desse programa, todas, mas não vou garantir também, né? Que eu não sei, porque eu não andei todo o Brasil para saber e visitei todas as farmácias que fazem parte. Mas tem que se verificar, ok, se na frente do estabelecimento existe um banner identificando que ali há o programa Farmácia Popular. Então, sempre tem quando a gente vai nessas farmácias que tem este programa, tem um banner em vermelho, geralmente vermelho, e lá diz, aqui tem um banner oficial, né, um banner oficial do programa dizendo, aqui tem Farmácia Popular. Então, você logo sabe que ali tem este programa que trata sobre a gratuidade de alguns medicamentos e traz algumas regalias para pacientes, né, que tem rinite, que tem Parkinson, que tem asma, ou idosos que precisam de fraldas geriátricas, tá bom? Aí você vai identificar assim. Aí uma outra pergunta é, Cinti, eu trabalho numa farmácia e tal, e aí surgiu uma dúvida de como é que a gente pode credenciar essa farmácia, drogaria nesse programa Farmácia Popular. Bem, tem alguns passo a passos que vocês podem estar até acompanhando na apostila, e que retrata o quê? Que para ingressar no programa, o estabelecimento interessado deverá acessar a página da Caixa Econômica. Então, você vai lá na Caixa Econômica Federal, né, www.tarará, e lá você vai efetuar o seu pré-cadastro. E em seguida, o seu cadastro online, tá? Baixa aí no site. Depois, após concluído esse cadastro eletrônico, o responsável legal da empresa, né, da farmácia, vai ter que comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, de sua preferência, para entregar a documentação que eles solicitam por e-mail. Então, você faz o pré-cadastro, o cadastro eletrônico, né, de forma online. Aí, eles vão mandar um e-mail para vocês dizendo quais são as documentações que eu preciso. Aí, quem é o responsável pela farmácia, claro, né, o dono, vai até um estabelecimento da Caixa Econômica Federal, né, mais perto, enfim, de sua preferência, para entregar essa documentação que eles solicitam. Após a validação, né, quando a Caixa Econômica vê que a documentação está tudo ok, a empresa deverá encaminhar a essa parte da Secretaria de Tecnologias, que é essa SCTIE, um requerimento e um termo de adesão, né, assinado na agência, subscrito pelo proprietário, dirigente ou mandatário, com poderes bastantes para afirmá-lo, né, para realmente dizer, eu vou fazer isso, eu sou dono disso, enfim. Tem que ser alguém que, por isso tem que ser o dono da empresa, claro, né. Então, gente, para conveniar a drogaria, seguir esses passo a passos que tem na apostila de vocês, como eu falei. Claro que isso é para interesse de quem vai, né, realmente quem é o dono da empresa e que vai fazer essa adesão ao programa. Vai ter outros documentos? Sim, tem a questão do alvará sanitário, comprovante de responsável técnico, original de cupom fiscal, autorização de emissão. Original de cupom fiscal, autorização de emissão de cupom fiscal emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, serão entregues na própria agência bancária. Então, isso aqui são outros documentos que quem vai fazer o credenciamento tem que ter em mãos. E a empresa vai acompanhar o processo pelo site, né? Então, vai ficar acompanhando o processo, vai estar sendo deferido ou não, justamente para fazer parte desse programa Farmácia Popular, tá ok? Então, gente, a aula hoje era isso, bem fácil, bem tranquila, é mais mesmo só para vocês entenderem o que é o objetivo da aula, entenderem por que foi criado, né? Qual o objetivo da campanha Saúde Não Tem Preço, qual o objetivo do programa Aqui Tem Farmácia Popular, qual foi a lei, quando foi criado, qual o decreto que fala sobre o Farmácia Popular, certo? E o que a portaria, por exemplo, 1414 traz, né? Quais são os medicamentos que foram inclusos, para quem, né? Como é que eu tenho o que eu devo fazer para fazer parte deste programa, o que eu tenho que ter em mãos. O ideal é vocês saberem isso. E aí, as questões, né, do exercício vai retratar justamente isso. É uma forma mais simples de vocês entenderem o porquê que surgiu esse programa Aqui Tem Farmácia Popular, tá certo? No mais, muito obrigada
pela atenção, por mais uma aula. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, algo que vocês não tenham entendido, pode sim estar me procurando no decorrer dos dias. E aí, até quarta-feira, vocês me enviem a atividade, tá bom? Um beijão pra vocês, uma ótima continuidade de semana e já também de fim de semana, e permaneçam em casa.